noite! Tem gente que tá no gatilho! Plasticidade neural! Vamos falar de plasticidade neural! Deixa eu ver onde que tá minha mineira. Olha aí! Estou aqui. Boa noite! Boa noite, boa noite. Fale pra mim, tá frio aí em Minas? Para mim tá 18 graus. Nossa, tá nevando pra essa mineira! Nevando. E já tem previsão para amanhã, de manhã, 12 graus. Nossa, aí vocês congelam. Aí Defesa vocês estão Civil congelados. mandou, para você ter uma ideia. Então, Boa noite, Daniela, minha amiga querida, que eu te adoro. Boa noite às pessoas que estão online conosco. Um beijo especial aí. Ô, o professor Jorge entrou agora. E um beijo especial para a Josi. Tudo bom? Como é que tá, Dani? tudo jóia. Deixa eu começar falando de plasticidade do que eu sei para tu me corrigir, tá? Vambora. Que estou aprendendo. Então, plasticidade neural nada mais é do que a capacidade que o cérebro tem de remodelar, reaprender ao longo da vida aquelas experiências que ele vai recebendo. Depois eu quero aquela tua frase lá, hein? Então, aí ele vai aprendendo, se remodelando. E os neurotransmissores, os neurônios, captam essa informação, processam aquela informação que ele está aprendendo. E aí, cria vias diferentes de aprendizado nesses neurônios. Quanto mais vezes passa essa informação desse aprendizado nessa via desse neurônio, mais forte fica o aprendizado naquele cérebro. Aí a plasticidade vai se readequando. Quando isso acontece, as sinapses vão tendo informações desses processos, a quais esses neurônios vão ficando cada vez mais fortes. E aí eu tenho aquele aprendizado. Eu posso aprender alguma coisa, mas se essa estrada eu não estimular frequentemente esse aprendizado, esse neurônio vai ficando cada vez mais fraco. Darei um exemplo, como eu gosto muito de exemplos, darei um exemplo. Você pode até aprender uma língua. Agora, se você não exercer aquela língua, cada vez ao passar do ano, a plasticidade neural daquela via que você criou vai diminuindo, enfraquecendo essas sinapses de aprendizado. Piaget, ele não falou disso exatamente, mas ele deu um termômetro quando ele falou das acomodações de aprendizado, porque se cria essa sinapse, essa via, eu vou aprendendo, e aí eu levo um tempinho, que é o que ele chama de acomodação, aprendo aquilo, né? E quanto mais repetição, mais estímulo eu tenho, mais aprendizado eu tenho. Né? Então, se eu tenho um aprendizado que me emociona, aí eu quero aquela tua frase que a gente nem combinou. Mas eu sei que tu vai me trazer, calma. Aquela da emoção, que a gente aprende com emoção. Ah, Viu? Olha, a Daniela acabou de ter um insight. Foi uma sinapse que deu. Ela tem informação guardada. Como ela já falou bastante essa frase, quando eu dei a dica da emoção, ela fez, ai. Para o mineiro é uai. Isso significa que ela está relembrando aquele aprendizado, a acomodação que ela trouxe de volta. Né? Hoje, por exemplo, eu tive uma tarde, por isso que eu fiquei muito em off, reaprendendo e observando. Eu sou extremamente observador, porque eu aprendo muito com o meu visual. E hoje, uma pessoa que estava aprendendo comigo alguns processos e tal, ela trouxe uma postura diferente que olha só, me criou uma sinapse de aprendizado daquela informação. É mais ou menos isto
muito, Daniela, quando a gente fala de aprendizado, quando a gente fala de sinapse, quando a gente fala desta plasticidade neural? Eu vou embora, que você já falou tudo. Não, eu falei do meu jeitinho. Não, você já falou tudo, você já emocionou, o cérebro aí já foi lá pro alto, já voltou, já acomodou, já criou via. Você falou até o ai no final. Pode ir Isso é o embora. convívio. Isso é o convívio todas as terças para os nossos convidados. Lembre-se, todas as terças D&D, às 19h19, D&D. Aí Isso é o pode neurônio escolher. espelho, né? Quando a gente convive, a gente começa a ter características semelhantes ao do outro, né? Então, como a gente está encontrado todas as terças, né? A gente acaba realmente pegando alguns trejeitos do outro e até vícios de linguagem, como é o caso do uai, do mineiro, né? Do trem e do arreda, que isso é só mineiro que fala. Mas é exatamente isso, Daltro. Essa plasticidade, essa capacidade de remodelar, ela está relacionada exatamente tanto com os fatores internos quanto com o ambiente externo, né? Então, o cérebro ele consegue ter essa capacidade de acordo com os estímulos que ele vai tendo. Antigamente acreditava-se, né, que a pessoa aprende só a determinada idade e depois daquela idade ela não vai aprender mais, ela vai entrar no envelhecimento e fim, né? Dessa forma não se aprende mais. Graças à tecnologia, a questão dos estudos científicos mostrou-se o contrário, que realmente eu tenho uma neuroplasticidade em toda a minha vida, maior na infância, na adolescência, e com o passar do tempo, essa neuroplasticidade ela vai diminuindo, mas ela não deixa de existir. Temos dicas para isso se manter, tá? Você que gosta de dicas, eu tenho várias dicas hoje, tá? Então, o que acontece? Eu preciso de estímulos para que eu consiga me remodelar e eu preciso estar trabalhando de uma forma bem centrada naquilo que eu quero. O cérebro precisa de foco também. Então, quando você comenta da questão da aprendizagem, a questão do Piaget, de sedimentar o conteúdo, de aprender, é exatamente essas vias neurais que vão se fortalecendo cada vez. Então, a perfeição ela é formada através da prática, né? Não tem uma frase mais ou menos assim? É porque a partir do momento que eu estou praticando, a partir do momento que eu estou fortalecendo essas minhas conexões, elas vão ficando cada vez mais fortes, mais estabelecidas e o meu cérebro ele consegue ter essas modificações. Então, quando você comenta aí, aprender uma nova língua ou um instrumento musical, né? Isso eu vou estar gerando neuroplasticidade no meu organismo o tempo inteiro. Temos que manter essa ativação. O que acontece? Muitas vezes vai para o sedentarismo e aí a pessoa ela vai perdendo a capacidade neuroplástica, muito relacionado com o envelhecimento. Então, a atividade física também é importante. É importante. Inclusive, esses dias eu mandei um vídeo para uma professora que senta aqui no sofá aqui, que ela questionou a questão do testardia. Essa expressão aprendi com o professor Juan Mosqueira, que me orientou por 4 anos. Do testardia a gente chama de velhice ou terceira idade, né? É a forma acadêmica que a gente fala hoje na academia é do testardia. E ele disse, se o girassol aprende a girar para o sol, quem é o ser humano que não vai aprender alguma coisa independente da idade? Eu quero falar, me tocou um pouquinho, porque hoje de tarde aconteceu isso. Aconteceu de ordem pessoal, assim, íntima. Eu tô zoando de ti, tô brincando. Primeiro, um abraço para todo mundo. Nossa, muita gente aí. Um abraço especial para o André, que falou que o gaúcho está falando ai. Um abraço, André, que bom você aí. Olha só, os neurônios espelho, a gente entende
que, de uma outra forma, quando a gente estuda os processos de pedagogia, que é mais ou menos assim, ó. O exemplo é a ferramenta pedagógica mais poderosa que se tem. Com Então, certeza. uma criança aprende a usar cinto de segurança quando ela vê o pai e a mãe Sim. colocando o cinto de segurança. Inclusive, essa geração de hoje, você não precisa nem falar que existe a obrigatoriedade de usar o cinto. Inclusive, essa geração tanto já sabe pela repetição, porque ela cria esse neurônio espelho de ver todo mundo de cinto, e quando o vô dela, por exemplo, não bota o cinto, ela diz, vô, tem que botar o cinto. Então, aí tu percebe que essa plasticidade neural, né, esse neurônio espelho, realmente é altamente eficaz, principalmente, e foi um tema de sábado. Sábado eu Você gravei tava uma demais chique no sábado, né? Você lá. gravou. Pois Eu tô é, ouvindo no Facebook. porque tem que, pelo menos, tem que estar chique no vídeo, né? E hoje, como um assunto, eu sabia que tu estava em reunião, ó, tu também tá aí eu digo, vou me puxar, né? Senão, né? Eternizar os momentos em vídeo é melhor a gente estar, né? No vídeo, eu falei de plasticidade e uma das coisas, agora eu quero jogar essa peteca para ti, para a gente explorar esse assunto, do 0 ao 6º ano de vida, mais ou menos, não precisamos ficar preso a esse número, mas o fato é que os primeiros 6 anos, os primeiros 10 anos, né, aonde que a plasticidade está a mil pelo Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né? Quando nascemos, nós temos uma ramificação. Nos primeiros 2 anos, essa ramificação quadriplica, Explode. modo de dizer. Ela explode de tanto a plasticidade neural está hiper, no bom sentido, estimulada, porque é aquele bebê que estava no útero, que não via nada, só recebia aquele alimento da mamãe lá pelo umbilical, quando ela sai para o mundo, ela recebe tantos estímulos, tanta informação, que ela vai observando. Por isso que eu me deito muito, deito uma forma de se expressar, né? Por isso que eu me diverto muito quando eu vejo mamães não, vovôs corujas dizendo assim, oh, como meu neto é inteligente. Querido, não é porque ele é tão inteligente, não. É porque a neuroplasticidade está absorvendo tudo. E ele está repetindo, por exemplo, através do neurônio espelho, nomes, barganhas, comportamentos, atitudes em geral, porque ele está vendo, porque isso está hiperestimulado no cérebro, principalmente do 0 ao 6. E lá no vídeo que você estava vendo lá no Facebook, que você comentou, as pessoas teriam que ter tanta essa informação que é um HD tão limpinho que tudo que tu colocar ali nesses primeiros anos de vida vai quase se perpetuar até o último ano de vida, porque lá está muito rico. Exemplo grave, né? Quando você tem uma criança que é abusada na primeira infância, aquela marca ficará por um bom tempo, e eu diria pelo resto da vida. Existem estudos que eu li recentemente das crianças que passaram por Auschwitz, que hoje estão com 90 anos, com 100 e poucos anos, estão vivas, e elas, na infância, o trauma do campo nazista é nítido. Claro, mesmo ela ter saído da infância daquele terrorismo, ter constituído uma vida, a coisa se normalizou-se, Lisou. né? Se normalizou, ela foi, viveu e tal, mas o trauma ficou lá. Isso é uma questão negativa. Agora, o neurônios espelhos e a plasticidade de 0 a 6 também tem as questões positivas, como o afeto, como o amor, como aquela hora que a gente pega o bebê, né? E dá uma mordida, um beijo extremamente afetuoso, fica guardado que
O meu Dindo, eu falo isso porque eu tenho 6 afilhados, né? E eu faço isso, fiz isso com todos, né? Porque eu quis botar na plasticidade neural dos meus afilhados que o Dindo é doido, o Dindo me pega, é gostoso estar com o Dindo, né? Eu quero estar com o Dindo, e inclusive, a Dinda às vezes é coadjuvante, né? Porque o Dindo vai lá na neuroplasticidade. Fale mais de um cérebro de 0 a 6 anos, por exemplo. Então vamos lá. O cérebro infantil, igual você falou, é um HD sem nada. Então ele vai ter, de acordo com os estímulos, vivências, e ele vai se construindo ao longo desse tempo. Então, mas eu também tenho que tomar cuidado, porque se eu tenho muito estímulo, né, isso também é prejudicial. Então, quando você coloca uma criança num cercado, ou então no local para brincar, com várias opções, ele não vai saber na vida adulta o que escolher, porque a vida inteira ele teve várias opções. Então, o ideal é você também limitar essa questão. Quando você estimula demais, você inibe outras áreas. Então, o cérebro, ele gosta de comodidade. Então, eu tenho que saber dosar esse estímulo. Quando você tem esse acúmulo, né, igual você falou, começa com uma ramificação e depois ela vai se multiplicando exponencialmente até, você está criando conexões, você está criando novas formas e novas vias de comunicações neurais. Ok. Só que tem uma parte que eu discordo de você. Não fica para a vida inteira, a não ser que você fortaleça no período da vida. Então, quando chega na época do adolescente, o adolescente Ou ela geralmente... sempre se relembrando. Sim, sim. Vou falar depois sobre isso, sobre imagens mentais, tá? Inclusive, enquanto você imagina. Então, o que vai acontecer? Na fase da adolescência, o cérebro ele vai entrar numa reclusão, porque ele, na verdade, tem uma baixa de neurotransmissores e começa a repensar muita coisa. É um momento que a gente chama de poda sináptica. Então, aquilo que não vai ser significativo, eu sofro uma poda sináptica e, aos poucos, aquilo vai cair no esquecimento. Lógico que algo muito marcante, né, igual você citou, né, da Segunda Guerra Mundial, um carinho, né, o afeto que está sendo, inclusive, alimentado, ele vai perpetuar. Não tem isso aí, não tem sombra de dúvida. Mas muitas vezes a criança ela esquece determinados momentos da vida infantil dela porque não está fazendo mais sentido ao longo dessa vida. Tá? Então, essa neuroplasticidade, ela me ajuda, inclusive, nisso. As vias neurais que me fazem sentido, que eu fortaleça as minhas conexões, essas vão perdurar. Aquelas que são frágeis e que o cérebro julga que não tem resultado, ele poda. Aquilo que não me faz sentido, que eu não tenho sentido, que para o cérebro, ele simplesmente descarta. Tá? Então, quando eu tenho mudanças, quando eu tenho investimento, se eu não tenho uma retroalimentação ou se eu não vejo significado naquilo, o cérebro ele vai mudar a via dele de conduta e as conexões serão diferenciadas. Então, o que vai estar fortalecendo essa minha neuroplasticidade? As experiências realmente da vida e do meio que eu estou inserido. Então, o meio ele é muito importante também, porque através do meio eu posso manifestar alguns fatores genéticos. E dentro dos fatores genéticos eu tenho toda a questão da neurogênese. Então, da primeira infância, quando a gente se coloca aí, aliás, né, na infância, os 6 anos, a neuroplasticidade ela está a 1000. É como se eu pegasse uma folha em branco e não tivesse nada escrito. E com o passar do tempo eu começo a escrever. O que acontece? Chega um determinado momento, eu tô vendo aqui, eu tenho uma folha que dá para mostrar ela assim, ó, toda escrita. Chega um determinado momento da vida, eu não vou ter mais espaço para crescer. Então, o que o cérebro faz? Ele começa a, como se fosse apagar aquilo que não faz sentido para escrever novas histórias. E aquilo que é realmente muito marcante, que tem uma significância muito forte, eu vou manter.
de todas as formas e de maneiras possíveis. Mesmo se tiver uma poda sináptica, eu tenho uma cicatriz que vai me remeter àquela situação. Seja um trauma positivo ou um trauma negativo, né? Infelizmente, a gente foca mais no negativo, né? Essa cicatriz eu chamo de tatuagem nas paredes do cérebro. Ah, gostei. Isso é bacana. Claro, eu gosto da tatuagem, porque assim, por exemplo, tem pessoas, eu adoro exemplos, eu acho que exemplo é sempre pedagógico. Tem pessoas que te marcam. Sim. De duas maneiras somente. Positivamente ou negativamente. As que são meio termo, que eu brinco água morna, você vai esquecer. Deleta. Então, você vai lembrar de dois tipos de professores que você teve na sua infância e na sua vida colegial. Aqueles que te marcaram positivamente e aqueles que te marcaram negativamente. Então, Não, às mas vezes, eu você não estava indo. discorda? Não é isso. Não. Eu não queria ir para a escola. Eu estava falando de pessoas que Que não marcam tem jeito. de outras partes. Tá, então vou para a escola. Te contarei uma história, então, que a tatuagem do meu cérebro ficou. Foi com a Mel. Mel era a Melissa. E aquela menina ficou nas paredes da minha memória. Não aconteceu nada, mas ficou, né? Mas porque mexeu, né? Com oxitocinas e sinapses, Serotonina, serotoninas e sinapses interessantíssimas. dopamina. Nossa! Fora adrenalina e eventuais cortisóis. Mas isso aí pula também. Mas as imagens mentais tão poderosas Então, que eu gosto e o verbalizar e o exercitar, né, criam não, perdão, fortalecem essas vias, né, dos neurotransmissores, os neurônios que criaram estradas, entre aspas, né, turma? São raizinhas, né, dentro de um micro, né? Informações positivas, aquilo se fortalece muito mais. Por isso que o Pedro ele fala da gratidão verdadeira. Não é aquela gratidão por... Né? Quando eu digo para uma pessoa, né, eu estou falando isso porque foi o exemplo de hoje de tarde na minha vida. Eu falei para uma pessoa, olha, muito grato, muito grato, muito grato, muito grato. Eu chego a repetir 3, 4 vezes. Para sentir, para perceber, para tatuar, para marcar. marcar que realmente, não só para o intuito de se afetar o outro, ótimo, mas não é só com essa essência, mas marcar em mim que o poder da gratidão muda sim a plasticidade, deixa a gente mais feliz. Isso não tem a ver com acender incenso e fazer meditação, que são coisas bem legais, mas eu estou falando de ciência, né? E, bom, apesar que a ciência prova que a meditação é algo extraordinário, né? Maravilhoso e se recomenda-se, né? Eu não quis denigrir a meditação, não é isso. Eu só quis dizer que bicho grilo falando paz e amor, quando não é feito de coração, não vai tocar, né? Mas essa perspectiva das imagens mentais, esse reforço e o sentir gratidão é tão poderoso que quem está de fora percebe, sente, né, Dani? Olha, nota, né, que isso está tendo uma É que quando você ressonância. fala com a verdade, a partir do momento que você fala com a verdade e você acaba inspirando os outros, significa que algo lhe marcou. Tá? Então, a questão do marcar, ela é bem complicada, porque depende da entonação que eu falo, depende da maneira que eu estou e no ambiente que eu estou inserido. E às vezes eu estou marcando o outro sem saber, sem a intenção de marcar. Tá? Então, o que acontece? Quando você fala aí, né, da imaginação, eu vou chamar aqui de ensaios mentais. Então, quanto mais ensaios mentais eu tenho no meu cérebro, quanto mais eu uso a imaginação e a memória, mais eu vou fortalecer
as conexões que eu tenho. Então, a gente tem exemplos aí do Ayrton Senna, tá? Que ele andava no circuito, isso aí tem documentários dele, a pé, não de carro, para visualizar todas as curvas e depois ele ficava sentado, quieto, imaginando todas as manobras que ele poderia fazer. Mesmo relato a gente tem do Pelé, que chegava no estádio, ficava deitado lá, imaginando todas as jogadas que ele poderia fazer. E muitas e muitas vezes, essas jogadas aconteceram. Porque a gente cria no cérebro, o cérebro primeiro ele não consegue diferenciar o real do virtual. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, a partir do momento que você vai fortalecendo essas conexões, que você realmente tem certeza que aquilo vai acontecer, as coisas realmente caminham e acabam acontecendo. Aí você tem vários livros que falam sobre isso, que está relacionado muito com a física quântica, como, por exemplo, O Segredo, que foi sucesso no início, né, do século XXI. Quanto mais informações eu tenho para o meu cérebro, maior vai ser minha conexão, como a Alessandra comentou aí, questão do cheiro, questão da música. A música é, assim, um ingrediente fantástico para a neuroplasticidade. Ela consegue movimentar e moldar esse cérebro, né, de uma maneira incrível. E a música, muito ela eficaz. mexe. Sim, ela mexe muito, inclusive, aí, com as moléculas do nosso organismo, tá? Tem uma pesquisa do Japão que foi feita, pegaram, né, a molécula de água e colocaram em várias frequências musicais. E os cristais de água, eles são totalmente diferentes, sendo que o ambiente era o mesmo, mas a música, a frequência vibratória era outra. Aí no final a gente sempre fala, né? Se com a água faz isso, imagine com as pessoas. Imagina conosco. Tem um detalhe que eu quero te ajudar, mas atenção, turminha que está nos vendo, cuidado, porque a Dani está falando de músicas qualificadas. Agora, quando você tem músicas que usam letras deprimentes, que falam de bebidas, que falam de dor no cotovelo, que são bregas, que usa palavrão, o efeito é o rebote ao contrário. Cuidado, isso é uma verdade. Né? Tem músicas que te deprimem. Sim. E tem músicas que te botam lá em cima, mas não, é verdade mesmo. Sim, nesse estudo mostra isso, inclusive. Isso, até frequências de rock mesmo, de músicas metálicas também, de como que isso agride as moléculas realmente. Né? Isso é uma pesquisa, se jogar no Google aí, coloca pesquisa cristais de água, a gente vê várias formas. E isso vai ser significativo. Então, por exemplo, um evento marcante na vida de uma pessoa. Se ela conecta esse evento com uma música, todas as vezes durante a vida que ela escutar aquela música, imediatamente a memória capta aquele acontecimento e a pessoa muitas vezes revive e sente emoções e chora, e quem tem do lado fala assim, o que está acontecendo? Essa música, porque essa música marcou a minha infância, essa música marcou isso, marcou aquilo. Então, a música, ela marca assim como o cheiro. Né? Tem pessoas que têm determinados perfumes que você fala assim, nossa, esse perfume é de fulano, ou é de ciclana. Né? E fala assim, não, mas é meu. Não. Esse perfume me remete àquela pessoa. Fulano. Isso aí. E aí você tem perfumes que são atrativos, e outros que são repulsivos. Que dá o efeito contrário também. Exatamente. Então, é muito interessante como que o cérebro tem uma capacidade até do que a gente chama de ressignificar. Então, às vezes, aquele momento, né, dentro aí da psicanálise, tem muito disso, né, de ressignificar. E graças à neuroplasticidade, a gente consegue ter essa mudança de comportamento, porque o cérebro, ele muda fisicamente, morfologicamente e, acima de tudo, o comportamento. É bastante interessante isso. A ressonância é bem comportamental. Não, e eu acho sempre fantástico, né? Falo em cérebro, eu começo a ficar empolgada.
Então, o que que vai acontecer? Muitas pessoas acham que isso é assim, aconteceu, como se fosse mágica. Não, é a longo prazo. A informação já A está longo. constituída. É. Porque as mudanças iniciais para o cérebro, elas são temporárias. Elas só se tornarão permanentes se o cérebro julgar que aquilo é importante para ela e se o cérebro julgar que vai ter um resultado bacana. Se o cérebro julga, não, isso aqui não vai valer a pena, o hábito ele deixa de existir. Por isso que várias dietas não dão certo, por isso que várias vezes a pessoa entra na atividade física e não dá certo, paga o plano anual da academia, né? Só o bolso que malhou, ela mesma não foi, porque o cérebro sabota a gente o tempo inteiro. Até porque naturalmente o cérebro sempre vai se preservar. Então, se ele acha que Sim. fazer exercício vai gastar ele vai te boicotar, que é o que a gente chama de procrastinação. E às vezes as pessoas não sabem de onde vem a procrastinação. E sim, Alessandra, o gosto e cheiro se encaixam muito bem nessa situação. Sim, vejo o relato da Josi Negrini, que ela disse que afeta e abala o psicológico dela. Então vocês já estão se perguntando e se respondendo, vocês entre vocês aí, turma de abençoados aí. E isso acontece fortemente. Mas me ocorreu um exemplo que agora eu li a Alessandra e a Josi me falhou. Tu julga... Então eu estava Me falando do lembrei, me lembrei! comportamento. Me lembrei. Isso. Inclusive tem uma frase clássica num dos textos de Freud que ele diz o seguinte: todo comportamento, ele já está lá no consciente, no inconsciente. Todo já está lá. Né? Se você está tomando alguma atitude comportamental, é porque essa informação já está armazenada de alguma forma. Né? E isso é tão interessante que, às vezes, numa conversa, num discurso, a gente pega a pessoa numa mesma frase, ela contando uma mentira para ela mesma, e ela não se percebe. Porque o comportamento dessa mentira ou dessa falácia que ela está querendo burlar e tal, né? Ela faz isso, né? Sim, Alessandra, pudim! Claro que sim! Tô te devendo, né, Alessandra? Na outra live. É uma indireta. Então, E outra coisa que é interessante que tu falastes do cheiro. Realmente, o cheiro remete, desconcerta as pessoas às vezes. Né? Não, eu ia dar um exemplo que eu acho que não é. Essa parte, tipo. Mas, sim, o cheiro mexe muito com o nosso esquema cerebral, principalmente quando ele é armazenado no momento que te trouxe uma hiperexcitação positiva. Ou seja, um prazer, uma simbologia que foi de alto prazer, e aqui não querendo ser profano, mas se você levar para o profano, nossa! O cérebro é uma caixa de surpresas. Né? Porque aí você vai ter provocações, você vai ter, vai criar imagens mentais ou vai armazenar informações, né, daquele contexto vivencial que te trouxe algo muito simbólico, muito positivo, muito bacana. Eu gosto dos exemplos positivos, Dani, passo a palavra para ti, porque na primeira pós que eu fiz sobre estresse, existe um volume acadêmico muito alto dos estresses pós-traumáticos. Né? Os Estados Unidos é um carro-chefe de estudo, porque como eles têm a cultura de guerra, né? Eles vivem em guerra, em outras circunstâncias, países e contextos, né? Eles têm muitos estudos, né, desse cérebro pós-traumático, né? Até com ressonâncias comportamentais de suicídio, de agressão, dessas coisas todas. Tá, Alessandra, ela vai pagar o pudim. Larga de mão esse pudim aí. Não, nós vamos encontrar depois. Mas sim, cheiro, imagens, gravações, as paredes das memórias cerebrais ficam muito fortes, né, Daniela, quando a gente tem essas coisas que trazem, por exemplo, os prazeres. Além disso, Dalton, você estava falando aí de comportamento, eu estava lembrando aqui a questão do cérebro, porque ele vai fazer aquilo que lhe convém, aquilo que lhe dá prazer. Aquilo que ele quer fazer,
ele vai engajar, ele vai criar circunstâncias e momentos para acontecer. Então, quanto maior o número meu de tentativas, quanto maior a minha motivação, eu fico com estado de alerta e a mudança ela vai acontecer. Tu Então, está sendo muito querida, né? Como tu é diplomata, eu vou traduzir a tua fala agora. O que a Daniela, senhoras e senhores que estão nos acompanhando, ela quis dizer o seguinte, olha só. Se o cara tá afim daquela moça e ela trouxe e vai gerar prazer, ele vai fazer de tudo. Ele vai organizar tudo. Ele vai criar um monte de circunstâncias. Ele vai achar até dinheiro onde que não tem para ir atrás daquele prazer, porque a ressonância que essa moça dará para aquele cérebro será muito extraordinária. eu estava falando do pudim, que a Alessandra já pediu na terça-feira passada. Passou então vamos agora fazer o seguinte, cada mente, cada sentença. Agora tu me pegou no pulo. E aí, o que vai acontecer? Quanto mais eu realmente vou pensar, quanto mais eu vou idealizar, né? O que acontece? É semelhante ao cérebro apaixonado. Ele vai fazer realmente de tudo para que aquilo possa acontecer de uma maneira que gere uma mudança. Lógico que a gente tenta mudar positivamente, mas as escolhas, né, a gente nunca sabe como que elas vão seguir e trilhar o caminho, tá? Bom, Daltro. Pensamentos. Respira. Estou respirando. Pensamentos. Não, é que se tu tá respirando Presta muito fundo, tu tá. Não, eu sou do BH, eu não presto atenção. Quando tu tá respirando muito fundo, tu tá sentindo o cheiro do pudim da Alessandra. Ah, não, é tu que tem que fazer o pudim, né? Eu que vou fazer o pudim. Então, tá, mas o que vai continua acontecer? lá. Pensamentos, sentimentos, emoções. Aí vem alimentação saudável, atividade física, meditação, gratidão. Tudo isso vai afetar o desempenho do cérebro, tá? De maneira, lógico, positiva e com um impacto muito grande. Porque se eu fico naquela vibração que nada vai dar certo, que ninguém gosta de mim, que as emoções são péssimas, só como fritura, né? Ou então os pós brancos da culinária, sal, açúcar e farinha de trigo em excesso, sedentário, e tudo tá ruim, vai afetar também o meu cérebro, só que de maneira negativa. E aí eu entro naquela, e aí, como é que estão as coisas? Estão indo, né? Tô caminhando. Aquela coisa de derrota. Se eu já começo a trabalhar de outra forma, o cérebro já me dá motivação para que eu consiga transformar tudo aquilo que está acontecendo, né? E isso é graças a quê? A neuroplasticidade. Né? Senão vai ficar no complexo de Gabriela, como diz o Cortella, eu nasci assim, vou morrer assim, sou sempre assim. E as coisas não são assim. Então, graças às conexões, né, dos neurônios, que sim, através dos neurotransmissores, né, ou através até de circuitos elétricos, por isso que antigamente utilizava muito a terapia do choque para modificar, né, porque a energia ela modifica realmente as conexões neuronais, vão ter uma modificação do comportamento, vão ter uma reorganização de ideias. Então, novas aprendizagens, novas sinapses, novas conexões, juntamente com a prática, fortalecem a minha rede neural e levam à neuroplasticidade. Né? Por isso que pessoas que sofrem algum trauma ou alguma lesão, né, um traumatismo craniano, elas conseguem se reestabelecer a longo prazo, porque aquela região afetada acaba sendo transformada por os neurônios que estão ali por perto. O exemplo disso é o Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso. Né? Quando ele caiu do ultraleve, ele perde massa encefálica, inclusive. Acreditava-se que e foi afetada a área da fala dele, e hoje ele consegue cantar, né? E ter uma força de viver, né? De querer muito grande. Então, graças a quê? A neuroplasticidade, a gente se reorganizou.
o Herbert Viana cantando novamente pra gente. Mas as pessoas têm que entender que nesse teu belo exemplo é que o Herbert tinha uma repetição do cotidiano de música. Então isso ajudou Sim. muito também, né? Não é uma E ele coisa da noite para o escutava o dia. tempo inteiro. Não, foi a longo prazo. É, Ele escutava ele cantando o tempo inteiro, mas os médicos falavam que ele nunca mais ia nem conseguir falar uma frase pelo fato nem da tocar. área afetada, ser a área da fala, né? Eu tive a oportunidade de ir num show dele logo que ele reiniciou pós-acidente. E teve um momento que ele esqueceu a música. E ele foi, assim, super bacana da interação, falou, esqueci. E o público cantando, ele voltou a lembrar. Foi emocionante Bah, que aquele bonito. momento, né? A simplicidade dele, apoiado com essa reciprocidade do público que estava ali presente com ele, né? É. Isso é o quê? Neuroplasticidade. Tem um filme, eu não sei se tu assistiu, que se chama. Eu tô vendo aqui porque tu falou e me lembrei esse filme. Vi, Um Homem entre Gigantes. É um não assisti. neurocientista, é um neurocientista que estuda as lesões dos jogadores de futebol americano. Ó, É vou uma história anotar. verídica. Depois eu te mando pelo WhatsApp. É Um Homem entre Gigantes, com o Smith. E ele estuda exatamente o que tu está falando. Eu quero deixar uma pergunta para os nossos convidados. Se eles topam que terça que vem, terças-feiras, terças 19h19, terças da D&D, terças D&D das 19h19, início às 19h19, para a gente falar sobre cérebro apaixonado. Vamos ver o que esse povo fala aí, se eles curtirem. Se ninguém falar nada, eu e tu fizemos igual, então tá tudo certo. Né? Mas me parece que a neuroplasticidade de um cérebro apaixonado, ele também tem uns caminhos interessantes para os seus processos aprendizados. Quando a Daniela ouviu a minha frase e fez esse movimento com os olhos, ela estava procurando a paixão dela lá, ó. Ela estava se denunciando aqui, ó, porque alguma coisa ela estava pensando, é mesmo. Ela pensou alguma coisa, porque o olhar para lá é uma busca da informação do Eu cérebro. lembrei, inclusive, da Viu, frase turma? que Viu, desde o turma? início você comentou, né? Que o cérebro ele só aprende através da emoção. Sem a emoção e a arte do tocar, que você comenta como afetar, eu não tenho respostas, eu não consigo ter nenhum outro tipo de remodelagem. Então, a emoção dentro do sistema límbico, ele é necessário para que eu consiga remodelar todo esse cérebro e trazer conexões. Então, sempre que as pessoas, às vezes, sentem a emoção, significa que você chegou no ponto ideal. Ou seja, nossa, passou muito rápido. Por quê? Porque estava a emoção envolvida e não a razão. E aquilo que me dá prazer é aquilo que me motiva e é aquilo que o cérebro gosta. O cérebro adora, inclusive, né? Fica lá viciado na dopamina. Mas eu tenho dicas de neuroplasticidade. Senão você não vai deixar eu falar. E tem pouco tempo, você acredita? Tá quase acabando. Fala lá, fala das dicas, fala das dicas. Dani, já está votado terças Vou D&D anotar. às 19h19, Cérebro Apaixonado. Grato a Geralda, que se manifestou em nome de todo o grupo. Não, teve mais gente que falou aqui Teve? também, que eu vi. Teve a Sônia, comentou, boa Cérebro ideia. Apaixonado. Cérebro Apaixonado. E Bacana. mesmo quem não tiver apaixonado, venha para Obrigada, cá e Geralda. vai aprender sobre cérebro apaixonado, tá? Obrigada, Geralda. Obrigada, Sônia. Vou pegar o pessoal aí que está na Gra enquete. Grato a todos. Fala as dicas, Então, fala as dicas! então, vamos lá. Dentro da neuroplasticidade, eu vi que o pessoal do Super entrou aí, né? Eles Um trabalham com essa abraço para eles, carinhos. Ó, a Sônia aí, cérebro neuroplasticidade apaixonado. o tempo inteiro. Então, como? Buscando novos conhecimentos, né? Sair do automático.
Então, se eu começo a fazer coisas diferentes do dia a dia, coisas simples, né? Eu pentei o cabelo com a mão esquerda, no meu caso, né? Eu sou canhota. Tenta pentear um dia com a mão direita, com isso você vai criando novas conexões e com isso você sai dessa sua zona de conforto. Novos hábitos, eliminar distrações, que as distrações deixam o cérebro perdido. Boa alimentação, evitar frituras e etc. Doces, dormir Farináceos. bem, né? É fundamental para o cérebro precisa repousar, trocar ideias sempre, ter um ambiente dinâmico em que eu possa trabalhar de maneira adequada. Então, quando a gente pega, às vezes, escritórios que tem aquela, a gente chama aqui de baias, né? As divisórias, aquilo para o cérebro é péssimo. O ideal é você ter um ambiente amplo, que quando você lembra de alguma coisa, fulano, você viu isso e tal. Nesse momento, o cérebro está borbulhando. As forças de conexões, elas estão cada vez maiores. E com isso eu crio exatamente neurônios espelhos e neuroplasticidade. Né? Então é importante essas questões. Né? O ambiente tem que estar inserido, as emoções são fundamentais, né? As experiências modelam as percepções e os hábitos também. Tá? E eu tenho uma frase final, viu? Eu sempre trago uma frase final. Eu também, eu preparei uma porque eu sabia que tu ia me dar o lance das experiências, como é importante, por exemplo, um acidente que eu participei, peguei carona, o carro capotou, pegou fogo e tal, ficou tão marcado aquela vivência, né, que hoje alguns chamam isso de trauma, eu quero chamar isso de prudência, que todas as curvas que eu faço, eu dirigindo, que eu faço para a esquerda, né, me remete assim, vagamente o acidente, né, justamente por esse processo de aprendizado, que me trouxe mais prudência, mas também me trouxe uma consciência e conceitos diferentes sobre o tempo. Inclusive hoje eu falei sobre isso do tempo, né, que não dá para a gente perder tempo, perder oportunidades, perder aquele momento mágico, né? Insight. Que aí a gente não volta mais atrás. Mas fale a sua frase quase que final do nosso encontro, Dani. Você vai gostar. A frase é da Suzana Herculano, tá? O cérebro que recebe carinho funciona melhor. O cérebro que recebe mais carinho funciona melhor. Dani, a gente não pode... Por isso que eu te dei hoje uma geladeira. Você me deu um balão hoje. Eu te dei um balão hoje. Não fiquei offline mesmo. A gente não pode combinar, Daniela. Olha a minha frase. A minha frase é do Capinerjá, tá? Um autor aqui de Porto Alegre. Ele escreveu hoje. A frase é: amar é quando você finalmente encontra a companhia para a sua loucura. Legal. Um cérebro com carinho, com um cérebro apaixonado. Nossa! E a loucura total. Tá feito, né? E ainda quando a pessoa chama doido, assim, doido, aí tá feito doido, né? Não, vocês do Supera que são excelentes. Muito agradecido, Daniela. Terça que vem, terça D&D, 19h19. Terça da D&D. Terça, D&D, 19h19. Convidamos todos vocês para estarem aqui com D&D, Daniela e Daltro. Terça, 19h19. E terça que vem, tema: cérebro apaixonado. Concorda, Dani? Tá certo? Eu vou anotar, senão eu esqueço. Eu também. Isso eu aprendi, também. Tá vendo? Né? Faz parte. Dani, muito grato, Diga. viu?
muito agradecido. Sempre é um grande prazer reencontrá-la. E eu espero que Prazer é esse meu. público fiel que a gente tem aí, desde os Coisinhos de Jesus até essa turma que vem e volta. Um abraço para todos. Obrigado, viu, Dani? Eu que agradeço a todos, é uma delícia, né, na terça-feira, a gente poder conversar, rir, se divertir de uma maneira tão gostosa. Obrigadão, viu? Idem, idem! Tchau!